Portens. Estamos sendo transmitidos para o mundo todo, ok? Então, vamos fazer a nossa prece inicial, né? Rogando a Jesus, nosso Mestre. Aqui estamos, Senhor, agradecidos por mais um dia de vida, suplicando a Tua misericórdia e o Teu amparo. Permita, Jesus, que os Espíritos Consoladores, em nome de Deus, nos envolvam nas mais doces e puras vibrações. Ajuda-nos, Senhor, a caminhar nesta jornada terrena. Ajuda-nos, Jesus, a vivenciar o Evangelho em nossas vidas. Fica conosco, hoje e sempre, que assim seja. Então, nós vamos hoje para lá estudar espíritos endurecidos. Kardec vai começar com Laporemé. Lapomeré. Lapomeré. É o nome do irmão. Alguém gostaria de ler? Posso ler. Começo? Yes. Oui. Capítulo 7, Espíritos Endurecidos, Lapomeré. Castigo pela luz. Em uma das sessões da Sociedade de Paris, durante a qual se discutira a perturbação que geralmente acompanha a morte, um espírito a quem ninguém fizera alusão e muito menos se pretender evocar, se manifestou espontaneamente pela seguinte comunicação que, conquanto não assinada, se reconheceu como sendo de um grande criminoso recentemente atingido pela justiça humana. Que dizeis da perturbação? Para que essas palavras ocas? Sois sonhadores e utopistas, e ignorais redondamente o assunto de que vos ocupais. Não, senhores, a perturbação não existe, a não ser nos vossos cérebros. Estou bem morto, tão morto quanto possível, e vejo claro em mim, ao derredor de mim, por toda parte. A vida é uma comédia lúgubre. Insensatos aqueles que se retiram da cena antes que o pano caia. A morte é terror, aspiração ou castigo, conforme a fraqueza ou a força daqueles que a temem, afrontam ou imploram. Mas é também, para todos, amarga irrisão. A luz ofusca-me e penetra, qual flecha aguda a sutileza do meu ser. Castigaram-me com as trevas do cárcere e acreditavam castigar-me ainda com as trevas do túmulo, senão com as sonhadas pelas superstições católicas. Pois bem, sois vós que padeceis da obscuridade, enquanto eu, degradado social, me coloco em plano superior. Eu quero ser o que eu sou, forte pelo pensamento, desdenhando os conselhos que zumbem aos meus ouvidos. Vejo claro. Um crime é uma palavra. O crime existe em toda parte. Quando executado pelas massas, glorificam-no e, individualizado, consideram-no infâmia. Absurdo. Não quero que me deplorem. Nada peço. Lutarei por mim mesmo, só, contra essa luz odiosa. Aquele que ontem era um homem. Continua ou você vai explicar essa parte? Pode comentar, fica à vontade. Não, eu queria que você comentasse, mas o que eu percebi aqui é o seguinte, é um orgulho, né, Anderson? É verdade. E ele quer mostrar que ele tem razão, que ele está morto, que não existe o espírito, né, que ele está bem morto. Agora, é engraçado que ele diz que está morto, mas ele fala, ele vê, né? Mas ele está morto, né? Pelos conceitos dele, ele está morto. Ele não reconhece o espírito, né? E continua a ser aquele que afronta. Ele não reconhece o erro, ele errou, não reconhece o erro e afronta. Ele tem
ainda aquele ímpeto de afrontar, né? E ele não foi, é engraçado que ele também não foi evocado, né? Mas ele deu comunicação. É isso, mas aí os termos técnicos, as coisas técnicas, você, por favor, explica. Depois vai ter uma explicação de Kardec, talvez seja bom a gente ler, Uhum. senão eu posso comentar e sair muito da explicação. Vamos ler a explicação também? Uhum. Aí Eu depois só a gente comenta entendi, alguma coisa. eu só entendi que ele era de uma forma e ele não quer se modificar em nada. Ele acha que estava certo e continua achando. Não modificou em Verdade, nada. verdade. Aliás, ele, já que ele é como muita gente que desencarna. A gente não pode se iludir e pensar que a pessoa morreu, desencarnou, né? Foi para o mundo espiritual, que ela muda. Isso é uma grande ilusão. E às vezes a gente tem dificuldade, muita dificuldade de entender isso. Toda mudança de caráter depende do esforço da pessoa. A gente busca acertar, mais acertar do que errar, ser mais justo do que injusto, ser correto. A gente sabe como é difícil. Então, para quem não tem nenhum valor nesse sentido, a pessoa desencarna e continua mantendo suas próprias opiniões. E aí ele vai falar contra essa ideia de que ele sofreu alguma perturbação. Ele diz, eu estou morto e não tive perturbação nenhuma. Isso é ilusão de vocês. Porque ele provavelmente devia estar escutando a conversa deles e aí, usando a nossa imaginação, pura imaginação, quem sabe alguém não disse assim, não, o espírito, quando morre, passa por um período de perturbação, etc. E ele está ali, não, que perturbação, que nada. Estou morto, bem morto, quer dizer, desencarnado, né? Veja bem que ele não vai usar um termo desencarnado, ele vai usar o termo que ele usava em vida. Ele está aqui empregando a mesma expressão que ele usava. Estou morto, mas estou falando. Tive perturbação nenhuma. Ih, vocês estão com nada. E aí, ele vai reclamar da luz. A luz espiritual, a luz que convida à reflexão, a luz dos mentores espirituais, a luz do ambiente da reunião. O mundo espiritual, ele é muito cheio de luz. Ele está permeado da presença de Deus, sempre convidando a pessoa para mais e melhor. Só que a gente não pode se iludir. Chega aí no teu portão da tua casa e a primeira pessoa que passar, você diz, vamos para Deus, vamos para mais e melhor, e você vai ver que a maioria das pessoas vai fazer assim, ó, e vai passar por você ela vai fazer, algumas vão dizer, vamos! E aí vai pensar, tá maluco, coitado. Alguns vão te xingar, vão te mandar para tudo quanto é lugar, né? Alguns vão dizer que você está maluco. A maioria dos mais educados vão dizer que você está maluco. Alguns vão dizer, quem é ele para falar isso? Ah lá, querendo pousar uma de santo. Gente, essas pessoas, quando desencarnam, continuam sendo elas mesmas. Então, não adianta você pensar que a multidão de pessoas que desencarnam se tornaram santas. Coisa nenhuma. Coisa nenhuma. Se o espírito não sofrer algum tipo de obstáculo perispiritual, vibracional, se ele não tiver
nada que coercitivo que leve ele a um sofrimento imediato, e isso também é uma ilusão. Nem todo mundo que desencarna vai, e que não presta, vai para regiões ruins. Às vezes a gente pensa que é imediato. Não é assim. Ah, então quem vai, quem não vai? Não sei. Qual é o critério? Não sei. Eu sei que nem todo mundo vai. Que há muita gente que fica por aí. Que critérios levam alguém a ir para as regiões mais umbralinas, mais pesadonas e outros não? A gente pode aqui especular, mas a gente não vai estar sabendo de fato. O que a gente sabe é que aqui, em meio aos homens, há muito espírito ruim. E eles buscam o tempo todo continuar no seu estilo de vida. Se eles odeiam alguém, muitas vezes eles ficam presos à ambiência daquela pessoa, à aura daquela pessoa. Se eles não odeiam ninguém, muitas vezes eles aceitam ser pagos para perturbar alguém. Então, muitas vezes, aquele espírito que está lá nos umbrais, se arrastando, ele está em melhor condição na jornada espiritual do que esse que não está. A não ser que ninguém teve curiosidade de questionar o que eu falei? Vocês estão dormindo? Não estou dormindo, não. Estou aqui pensando. Você prestou atenção no que eu acabei de falar? Eu estava pensando outra coisa, mas pode repetir? Mas eu estava ligada, eu estava no assunto, entendeu? Só que eu estava em outra coisa. Muitas vezes eu dei uma pausa por causa disso, para ver se alguém ia levantar alguma questão. Muitas vezes, eu não estou dizendo sempre. Então, vamos tomar cuidado com as palavras. Muitas vezes. Algumas vezes, ou muitas vezes, o espírito que está naquelas regiões descritas por André Luiz, umbralinas, sofrendo, está em melhor condição na caminhada espiritual do que aquele que está por aí pensando no mal e fazendo o mal. Será que é porque ainda não entendeu a sua situação, no caso desses irmãos que estão vagando por aí? Não entenderam, porque aqui ele parece que não entende o que é morrer, né? Ele só entende morrer o corpo, mas ele não entende. O problema não é esse, não. Qual é? O problema é perturbação. Mas se ele não está perturbado? É isso que ele está dizendo. Ele não está perturbado. E aí? O que é a perturbação? A perturbação é o momento do desencarne, quando a pessoa desencarna, e ela entra em pertúrbio. Ele está reclamando que ele está morto e não teve perturbação nenhuma. Aí é que eu não entendo. Como ele não teve perturbação nenhuma, se ele era um criminoso? Quando houve o desligamento, qual mérito ele teve de não estar perturbado? Eu não entendo. Não é por causa ele não teve a consciência ainda dos erros que ele cometeu. Ele se acha ainda no Todo-Poderoso. Não é isso, Anderson? Ou não? Mas aí não houve sofrimento disso acontecer. Na verdade, tem a ver com o que eu falei. Não, presta atenção. Se eu não tiver consciência, eu não caio em mim que eu errei, que eu estou no erro, que eu vou pegar, que eu estou pecando, e é pecado. Se eu acho que não é pecado, que eu estou certo, eu não tenho sentimentos.
sensibilidade para sentir a pena. Isso. Sim, eu sei, mas eu digo o desligamento. A perturbação não é a partir do desligamento? Corpo, espírito? Ou não? Olha só. A arrogância faz com que a pessoa fale do que ela acredita e viu. Ela não sabe o que ela não sabe que viveu. Para ela, então, é tudo normal. Não, veja bem. Só ilustrando, eu não tenho certeza de nada. Digamos que a pessoa desencarna. E ela passou por um processo de perturbação. Só que ela não lembra, ela não sabe. Ela estava como uma espécie de coma. Aí ela acorda e começa a andar para lá e para cá. Ela não tem consciência Mas que ela isso não é um passou perigo, não, por um Anderson. processo de pertúrbio, porque ela não sentiu nada, ela estava em coma. Então, como ele é arrogante, ele vai trabalhar a noção de que estar em perturbação é uma mentira. Ele não passou por perturbação nenhuma. E ele está bem morto. Então, ele está ali confrontando que, como ele não viveu isso, ele não viveu, ele não percebeu esse estado de perturbação, eu não estou dizendo que ele teve ou não teve. Eu estou dizendo que ele, a postura dele, é de confrontar essa ideia. Esse processo de perturbação, muitas vezes, você só o percebe se você tiver algum grau de lucidez no momento da morte, dependendo do tipo de morte. Porque se você morre, por exemplo, eu estou dando só exemplo, a gente precisa entender o seguinte: exemplo não significa todos os casos. Exemplo é um tipo de caso. Então, a pessoa morre lá na Serra da Mantiqueira, acidente de automóvel. Ela desencarnou. Entre a chegada da ambulância de socorro, ela já está morta, fisicamente morta. Ela entrou num processo de pertúrbio durante algumas horas. Só que ela não registrou isso. Quando a ambulância resgatou e levou o corpo dela para o IML, ela, desencarnada, ainda estava lá. De repente, ela acorda e já não tem mais ninguém. O carro já está lá, caído, na ribanceira, há 2 dias. Já foi o bombeiro lá, tudo. O resgate do carro não era possível, já tinham resgatado o corpo. Mas o espírito estava lá dormindo. Ele acordou, ele não viu perturbação. Ele acordou e saiu correndo. Porque ele nem sabe que morreu. Ele saiu correndo para buscar ajuda. Porque, para ele, o carro caiu e ele ficou desacordado alguns minutos. Ele não viu que passou já... Ele não percebeu que já passou 48 horas. De repente, ele correndo, aparece uma pessoa de branco e pede para ele parar um pouco.
Aí ele começa a falar que ele sofreu um acidente, que o carro dele está lá. Aí a pessoa, não, vem aqui comigo. Aí dá a mão a ele. No que ele dá a mão a ele, leva ele para o enterro dele, que está acontecendo naquele momento. E a pessoa de branco apareceu porque as pessoas estavam orando por ele. E mostra para ele que quando ele vê a esposa dele chorando, é que ele se dá conta do que aconteceu. Se você chegar para ele e perguntar a ele sobre os períodos de pertúrbio, ele não sabe do que você está falando. Entenderam? Eu fiz toda essa historinha didática. Às vezes o espírito não fica 2 dias dormindo. Às vezes o espírito fica meses. Mas quando ele acorda, gente que desencarnou com Covid. Teve gente que desencarnou com Covid e ficou semanas dormindo. A gente pode chamar isso de pertúrbio. Quando ela acorda num outro hospital. E sem os parentes. E os médicos vêm, tiram a máquina de respiro, ela percebe que ela acha que acabou, que ela não precisa mais daquela máquina. Às vezes nem tem mais máquina, ela já acorda sem máquina alguma. Só que já passou 2, 3 meses. Então, esse processo do desencarne, gente, é muito complexo. Cada um de nós aqui vai passar por essa experiência. E vocês vão ver. Convido vocês. Eu sei que é um convite meio estranho, sobretudo para quem tem medo de morrer. Mas quando todos nós estivermos lá do outro lado, a gente se reunir e descrever como foi o de cada um. Entenderam? Porque vai ser diferente. Daqui a uns 100 anos, se todo mundo ainda estiver lá do outro lado, que também, às vezes, a gente não vai se encontrar. Né? Quando eu estiver indo, outro já está voltando. Aí você vai procurar, cadê fulano? Cadê fulana? Ah, já reencarnou. Ou então você ainda nem foi, eu já fui e já voltei. Você ainda está encarnado. Então, às vezes, não dá para encontrar. Mas eu só estou falando hipoteticamente. Tá? Então, se a gente pudesse fazer essa viagem e ver e narrar para cada um, como foi, vocês vão ver como cada pessoa, cada caso é um caso. O nosso irmão aí, ele é uma pessoa. Olha só. Ele se revolta, ou seja, ele é agressivo, né? Eles identificaram como um grande criminoso, mas ele, enquanto ele é uma pessoa agressiva, né? Debochada, gosta de agredir, várias vezes ele agride, ó, sois sonhadores e topistas, isso aqui é uma agressão. Insensato, isso aqui é uma agressão, outra agressão. Superstições católicas, ele é extremamente agressivo. Aqui, sois vós que padeceis da obscuridade. Essa linguajar, sois vós e tudo mais, é uma questão de tradução. Antigamente se falava assim. Se o livro fosse traduzido hoje, a gente veria que pode ser diferente essa colocação. É que no século XIX era assim que os franceses falavam. Vós. Oi? É isso mesmo. Aqui, ó. Eu quero ser o que sou. Plano superior, né, Anderson? É. Eu quero ser o que sou.
Desdenho os conselhos que zumbem aos meus ouvidos. Ele não quer saber de informação, de orientação. Aí, o crime existe em toda parte. Esse tipo de argumento, a gente vê até encarnado falar. Muita gente fala isso. Muito criminoso, muita gente ruim. Ah, isso existe aí tudo quanto é lugar, eu sou só mais um. Ah, quem rouba mais é o governo, eu estou só roubando um pouquinho. Esse tipo de argumento é o argumento da pessoa ruim. Só usa esse argumento quem não presta, para justificar o seu crime. O homem de bem não usa esse tipo de argumento. O errado é errado. Não interessa se o do lado está roubando. Né? Então, esse tipo de argumento aqui... Ah, crimes de toda parte. O problema é quando é feito pelo coletivo, aí todo mundo glorifica e bate palma. Quando é uma pessoa só que faz, individualizado, aí é um absurdo. Você vê que esse argumento é muito forte e muito ainda é usado muito. Entendeu? Agora vamos lá para a análise da comunicação. Você quer ler, Laís, para a gente? Não tem ninguém não que queira ler também? Quer ler, Carlos? Cecília, gosta de ler, não quer ler, não? Carlos? Eu leio. Tá. Analisada essa comunicação na Assembleia seguinte, reconheceu-se no próprio sentido de sua linguagem um profundo ensinamento, patenteando na situação desse infeliz de uma nova fase do castigo que espera o culpado. Efetivamente, enquanto alguns dos inúmeros dos méritos em trevas ou no absoluto instruamento, outros sofrem por longos anos as angústias da extrema hora, ou acreditam-se ainda desencarnados. Para estes, a Luiz Miller, gozando do espírito e plenamente das suas faculdades, sabendo-se morto e não se lastimando, antes dependendo de qualquer assistência, afrontando ainda as leis divinas e humanas. Quererai dizer que escapasse à punição? De modo algum, é que a justiça de Deus completa sob todas as formas. E que a uns causa alegria, é para outro um tormento. Alguns fazem suplício desse espírito e é ele próprio que o confessa, em que pese ao seu orgulho, quando diz que lutará por si mesmo, só contra essa luz odiosa. Tem ele nessa frase, a luz ofusca-me e penetra, qual flecha muda a sutileza do meu ser. Essas palavras, sutileza do meu ser, são características, dando a entender que sabe que o seu corpo é fluido e penetrável à luz, a qual não pode escapar. Luz que penetra, qual a luz da flecha. Esse espírito aqui está colocado entre os endurecidos. Em razão do muito tempo que levou antes que manifestasse arrependimento, que é também um exemplo a mais para provar que o progresso moral nem sempre acompanha o progresso espiritual. Entretanto, pouco a pouco se foi corrigindo desse espírito, e deu mais tarde ditados intuitivos e sensatos. Hoje, ele poderá ser colocado entre espíritos arrependidos, convidados a sentir a sua apreciação a respeito. Os nossos guias espirituais ditaram as 3 seguintes comunicações, aliás, dignas da mais séria atenção. Ok. Então, nós vemos aí que o nosso irmão ele é inteligente,
mas isso não deixou ele entrever as esferas espirituais melhores. Então, ele, acima de tudo, é uma pessoa extremamente agressiva e orgulhosa. Então, essa análise que Kardec coloca para a gente, mostra para a gente como a gente pode aprender com a comunicação dos espíritos. É lógico que, passados 150 anos de doutrina espírita, nós hoje temos um número imenso de mensagens como essas, que nos dão condições de entender bem a situação dos espíritos no mundo espiritual. É muito importante que a gente faça estudos como esse para que a gente entenda que a fauna do mundo espiritual ela é muito variada. Às vezes, você ouve relatos de médiuns videntes de um espírito que chegou no local, você está sentado lá na entrada do Arautos, ali naquele banco ali. Aí o espírito chegou, gritou, o médium vidente relatou, gritou, reclamou, xingou a gente, disse que não sei o quê, e foi embora. Eu disse, mas não tem proteção, por que ele entrou, que não sei o quê? Gente, é um caso específico. Não tem essa... Cada caso é um caso. Ele entrou, segunda-feira, dia de palestra pública. É uma multidão entrando. Multidão de espíritos desencarnados, dos mais variados graus. A gente, como trabalhador, tem que estar consciente disso, para que nossos sentimentos sejam os mais evolvidos possível. Qualquer tarefa na casa espírita que envolva ter que lidar com o público, seja palestra pública, seja feirinha, seja dia das assistidas, seja os estudos, você tem que lidar com o público, ainda mais público não espírita, o nível de vigilância tem que ser muito grande, porque esse povo vem com muita gente do lado deles. Eles não vêm sozinhos. E esse irmão é o típico de pessoa que você encontra pela rua, encarnada. Aqui não é dito que crime que ele cometeu. Só diz que ele cometeu crime. Mas, muitas vezes, aproveitando a oportunidade, mudando um pouquinho o assunto, nem sempre, gente, a lei divina bate com a lei dos homens, tá? Eu não estou falando no caso dele, que eu não sei qual é. Mas nem sempre. E ele desdenha disso. Porque, para nós, eu não estou dizendo que ele é inocente, mas, às vezes, há crimes maiores e crimes menores. Então, a gente pensa assim, o cara foi condenado, logo, umbral nele, zonas trevosas. Nem sempre. Porque tudo tem na lei divina, no julgamento da lei divina, que está na consciência de cada um, há agravantes e atenuantes. Nem sempre a coisa é tudo assim preto no branco, como a gente quer.
Às vezes, o errado é a sociedade. Ô, Anderson, Oi, a lei dos homens muda, né? a lei dos homens muda. Exatamente. Então, aquilo que às vezes é condenável numa época, depois muda. A lei divina, não. A lei divina, ela é eterna. Então, nem sempre a gente consegue entender por que tal espírito não passou por... A gente quer mais é condenar o espírito. Ah, por que tal espírito não passou por isso e isso e eu passei? Gente, cada caso é um caso. Não dá para comparar. Muitas vezes tem mais responsabilidade quem tem cargos de coletividade para guiar as pessoas. E guiou errado. E aí obrigou as pessoas a roubarem. Entenderam? Então, imagina que eu não estou dizendo o caso dele, que eu não conheço, Lapomeré. Só sei que ele foi condenado. Mas digamos que se fosse um caso de uma pessoa que, em vida, começou a fazer isso porque passava fome nas ruas da França. Aí você está dizendo assim, não, tem que ir para os umbrais, mas a consciência dele não é que ele está certo. Eu não estou dizendo que ele está certo. Só estou dizendo que nem sempre a alma da pessoa é ruim. Nem sempre ela está vibrando no ódio, na raiva, na mágoa. Estão entendendo? O que te faz vibrar e ficar preso às regiões inferiores são os sentimentos que a pessoa tem. Nem sempre a pessoa tem sentimentos ruins dentro dela. Anderson. Apesar de ela, de repente, ser um ladrão. No caso, um exemplo, um psicopata, ele não tem consciência, dos sentimentos, né? Ele não sente como a gente. Ou seja, ele tem um problema, né, de sentimentos. Como é isso no mundo espiritual? Isso aí tem muito estudo sobre isso, porque a gente, na verdade, só pode especular, tá? Eu estou falando de mim. Eu não posso dizer assim, é isso. A gente precisa estudar mais esse assunto. Mas estudar mais esse assunto com relatos de casos. Eu, por acaso, nunca li um caso. Eu também nunca li, nunca... Então, como a gente não tem relato de casos, a gente aqui deixa bem claro que a gente não está dizendo é isso, a gente está dizendo que isso é uma das possibilidades. Primeira coisa, o cérebro dele não está bom. Verdade. Então, isso, na verdade, já é um atenuante. Temos que saber que nem todo psicopata é ruim. Nem todo psicopata mata. Né? Às vezes a gente esquece disso. Há muitas pessoas que têm traços psicopáticos, elas são insensíveis, mas elas não são assassinas. Isso. Ela tem os traços, ela tem a deformidade do caráter, né? Mas ela não necessariamente ela é totalmente má, ela é insensível. E muitas vezes ela é colocada em cargos de mando numa empresa porque ela é focada, independente do ser humano. Então, por isso que é difícil, às vezes, qual é a parte do cérebro
da deficiência do cérebro, do órgão, e qual é a parte do espírito. Isso é a primeira questão que a gente tem que levantar. Mas talvez a pessoa veio com um corpo físico, um cérebro deformado, porque já era ruim, sim. Então, ela já era um espírito complicado. Quando renasceu, a genética do perispírito dela misturou com a genética do corpo físico e deformou o cérebro. Mas até que ponto pode ser imputado a um cérebro defeituoso os seus atos? Então, a gente, às vezes, tem que ter misericórdia. Nem sempre a gente pode dizer assim, essa pessoa vai ser expulsa do planeta. Temos que tomar cuidado com essas análises. Já vi gente falar isso. Calma. Nós não somos Deus. Às vezes, a pessoa ela traz um distúrbio neurológico. Mas, às vezes, a alma dela já é muito ruim. E o distúrbio é só consequência do que ela já é. Então, eu entendo que a pessoa, quando renasce e o corpo físico dela, o cérebro, vem como um psicopata, é porque aquilo ali é a culminância de várias encarnações em que ela preponderou no egoísmo, na agressividade, na violência. Há alguns anos atrás, nós pegamos um caso desse na nossa reunião mediúnica, de um jovem. E tudo que tinha de ruim na história, não sei se Edmilson lembra, aquele jovem passou. Cruzada, nazismo, não sei o quê, não dá para ficar falando muito. Mas hoje ele traz problemas psiquiátricos. O jovem era história viva. Você abria a chamada, ia logo vir espíritos de não sei de onde, de Roma Antiga, de não sei de onde. Só tem alguns anos. E ele hoje traz... o que mais me chamou a atenção foram os mongóis. O Arauto, lembra, Cecília? O Arauto se encheu de mongóis, mas não eram obsessores dele. Não eram obsessores dele, eram parceiros. Eram parceiros. Então, ele, devido a uma sucessão de encarnações complicadas, violentas, agressivas, ele, nessa vida, veio com o cérebro com complicações. Então, na verdade, o problema nem é tanto o que ele fizer nessa vida. Essa vida, ele está só espiando. É consequência de um acúmulo. Queira Deus que a família consiga envolvê-lo com carinho e com amor para que ele não faça nada enquanto adulto de ruim. Mas que ele traz a deformação cerebral que pode favorecer isso, sim. Mas o maior problema não é ele hoje. O maior problema é o longo período de erros em várias encarnações sucessivas. Então, ele vem hoje com um cérebro que não permite emoção, sensibilidade.
Esse, ainda, por incrível que pareça, é uma consequência. Por isso que eu disse que os casos de psicopata têm que ser vistos caso a caso. Nunca é coisa boa. Nunca é redenção. Nunca é assim, eu estou passando por uma prova. Não. Sempre é expiação. E está no meio do turbilhão, do olho do furacão. O que a gente tem que torcer é envolver com as melhores vibrações para não piorar a situação dele. Que o corpo deformado, o cérebro deformado, o que for lá, no caso, não sou da área, não sei exatamente como é que é isso, a questão da psicopatia, mas aquela alma, ela já está... A pessoa, quando reencarna com isso, ela pode reencarnar em níveis. Porque quando a gente fala de psicopata, pelo menos na minha cabeça, eu, que não sou da área de saúde mental, eu penso logo em séries de TV, em filmes, que nem aquele Dr. Hannibal, aquela coisa assim. A gente pensa logo no caso pior. Não, né? mas eu falo porque eu tenho uma amiga que já teve um namorado que ela me contava as coisas, eu ficava boba. Ele não era assim de matar, não. Ele não tinha realmente nenhuma empatia com ninguém, sabe? Nenhum sentimento com ninguém, com mãe, com ninguém. Era assim, era o sentimento que eu tenho por esse livro, eu tenho por qualquer ser humano, entendeu? Aqui no meu monitor, qualquer ser humano. Não tem diferença, não tinha hierarquia de sentimento, não tinha nada. Simplesmente era nada, nada. Uma pessoa é uma cadeira, é o que for. Eu ficava chocada com aquilo. Justamente. O que a gente precisa, por exemplo, eu não sou a pessoa. O que eu preciso fazer? Primeira coisa, com todo respeito, não vou namorar ela. Não é ela, era o namorado dela. Não, eu sei, eu estou falando isso. Eu não vou namorar essa pessoa. Entendeu? A primeira coisa. E essa pessoa não pode ter cargo. Eu não posso dar a essa pessoa cargo nenhum, cargo em empresa, cargo em qualquer lugar. Eu Ela não não lembro, pode ser mas meu ele chefe, não trabalhava, pode... eu acho, nos Correios. Mas justamente, há casos, eu já li, que muitas dessas pessoas chegam a altos cargos devido por exemplo, banco. Tem bancos particulares que demitem a pessoa, às vezes trabalhou 20 anos do teu lado, e você tem que chegar para a pessoa e dizer, olha, não pode mais trabalhar hoje, não. Então, esse tipo de pessoa, às vezes... É super adequado, né? Porque... ela é super adequada em cargos burocráticos insensíveis, que a própria dinâmica... Eu ia falar até o nome do banco aqui, mas quase. Porque é muita insensibilidade. E, às vezes, você trabalha 20, 30 anos no lugar, o cara chega para você e diz, passa lá no DP. Eu tenho um caso na família, também não vou dizer o nome, porque também a gente está Não, gravando. claro, claro. Ele foi convidado para se retirar. Ele ele era diretor de um banco famoso aqui brasileiro e faltando 3 anos para que ele se aposentasse, foi convidado gentilmente para ir embora. Aí ele entrou na justiça e foi readmitido, né? Mas não para a função. Hoje em dia, eu digo para ele assim, ele é o tapa-buraco. E ele tem que aguentar porque ele tem que cumprir o tempo para poder se aposentar. Resultado, ele, por conta da função que ele ocupava nesse banco,
nesse famoso banco, ele sofreu sequestro junto com todos os familiares. E o banco, depois de 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, colocou ele, convidou para se retirar. E aí, agora eu peço desculpa aqui ao povo que está na internet. Tá, o Wellington e a Débora estão lá na... Ah, estão escrevendo. Eu peço desculpa que a gente ela comentou, mas ele está perturbado, porém ele ainda não teve essa sensibilidade devido à sua prepotência. Seria isso? É isso mesmo. Falando aí do nosso irmão Lapemorra, né? É isso mesmo. Ele é a prepotência dele. E então, voltando, ela falou misericórdia. Eu acho que estava falando sobre a coisa de não namorar uma situação, um cara, uma figura dessa, né? E você não dá cargo a essa pessoa, né? Apesar de que eu já li artigo, e justamente isso que você falou, já li artigo mostrando que certos cargos, a própria pessoa, hoje em dia, muitas vezes, para ser bilionária, às vezes ela é psicopata. Não que ela vai fazer mal a alguém, cortar e ficar olhando, que nem filme, mas é que para chegar aquilo lá, ela tem que passar por cima de tanta gente, tem que dar pernada em tanta gente, que essa pessoa não é normal. Entende? Nós temos um caso, por exemplo, de uma ex-trabalhadora em que, aqui da nossa casa, que o filho ele elaborou a tese academicamente, mas a tese era de uma área que dá dinheiro. E o orientador dele roubou a tese dele. E ficou com os louros e com os lucros. Né? É esse tipo de pessoa que eu estou falando. O jovem ficou mal, ficou muito mal por causa disso, que tinha o orientador na mais alta conta, mas essas pessoas elas fazem isso e não tem nenhuma... Porque elas já são um transtorno ambulante. Né? E outra coisa, o psicopata ele finge bem. Não tem sentimento nenhum, né, Anderson? Faz as coisas para ela, faz passar por cima de qualquer um. E o psicopata, segundo as análises que se tem aí, ele finge bem. Mas para ele é tudo muito natural, né, Anderson? É tudo muito natural. Não, ele finge, ele traz flores. Essa consciência que nós temos. Laís, para ele faz aquilo é simples, é natural fazer, não tem sentimento nenhum, não tem nenhuma. Tô nem aí, passa por cima, vai passando. Não tem consciência. Ele não se acha mal, né? Ele não acha uma pessoa. Não se acha, pior que ele não se acha. Faz, continua fazendo. Isso, conclui, né? Não, faz, continua fazendo, e para ele está tudo normal, está tudo bem. Não está nem aí, o sentimento do outro não importa. Se ele feriu, se ele magoou, ele estando bem, é primordial para ele, o resto não importa. É uma pessoa que não tem amor ao próximo. Eu acho que nem é assim mesmo, né? Porque, na verdade, é um espírito endurecido, né? E aí a gente em atendimento a encarnados e desencarnados, no nosso caso, é ter compaixão. É o que a gente tem que fazer. A gente não pode odiar essa pessoa para não cair na sintonia dela. Claro, eu falei, deixa ela lá e nós cá, se for em termos de relacionamento. Se a gente percebe que um filho, uma filha está entrando nessa, a gente tem que aconselhar.
Mas, em termos de tratamento espiritual, a gente tem que dar todo o amparo. Fala, Carlos. Eu acho que essa própria questão de falta de sentimento, você percebe quando você lê aqui, porque diz que ele porque assim, eu penso que o mais natural é que as pessoas, após encarnarem, elas, com o acesso de tanta gente boa querendo fazer o bem, você consiga ter uma ideia assim de que é o bem, de que são coisas boas. E ele, por ser uma pessoa tão sem sentimento, diz que demorou muito tempo para ele poder perceber o que tinha acontecido, né? Acho que por aí. Então, vamos ver o que os mentores espirituais de Kardec comentaram. Continuar? Isso. Ponto 1 aqui. 1. Sob o ponto de vista das existências, os espíritos na erraticidade podem considerar-se inativos e na expectativa, mas ainda assim podem espiar, uma vez que o orgulho e a tenacidade formidável de seus erros não estolham no momento da progressiva ascensão. Tivestes disso um exemplo terrível na última comunicação desse luminoso impenitente, debatendo-se com a justiça divina e constrangindo-o depois do homem. Neste caso, a expiação ou o sofrimento fatal que os oprime, em vez de ser útil, inculcando-lhes a profunda significação de suas penas, exacerba-os na rebeldia e dá aso às murmurações que a Escritura, em sua poética eloquência, denomina ranger de ideias. Essa frase, simbólica por excelência, é o sinal do sofredor abatido, porém insubmisso, isolado na própria dor, mas bastante forte ainda para recusar a verdade do castigo e da recompensa. Os grandes erros perduram no mundo espiritual quase sempre, assim como a consciência dura no mundo espiritual. Os grandes erros perduram no mundo espiritual quase sempre, assim como as consciências grandemente luminosas. Cada apesar de tudo, é desafiar o infinito. Pode comparar-se à cegueira do homem, contemplando as estrelas as tivesse por arabescos de um feto. Tal como termina os gauleses em tempo de Alexandre. O infinito moral existe. O miserável e mesquinho é quem, a pretexto de continuar as lutas e posturas abjetas da terra, não vê mais longe um outro mundo do que neste. Para esse, a cegueira, o desprezo alheio, o egoísmo, o egoístico, o sentimento da personalidade são empecilhos ao seu progresso. Homem, é bem verdade que existe um acordo secreto entre a imortalidade humana puro, legado à Terra, e a imortalidade realmente conservada pelos espíritos nos seus tipos de aprovações. Ok. Interessante essa mensagem de Lamennais, porque ele vai nos falar primeiro que no mundo espiritual também se expia. Então, a expiação não ocorre somente quando você reencarna. Então, você sofre a expiação dos seus erros também no mundo espiritual. O problema é que essa expiação, é o que ele está dizendo, não ajuda ele ao arrependimento. No caso dele, ele está expiando, mas ele não está se arrependendo.
Não é uma expiação que está levando ele ao arrependimento. E o que significa isso? Ela vai demorar mais. O tempo de sofrimento do espírito, no mundo espiritual ou no mundo físico, nas encarnações, está ligada à compreensão das causas que levaram a esse sofrimento. Se eu compreendo o motivo do meu sofrimento, ele acaba. Pelo menos, pode não acabar a enfermidade. Pode não acabar a cadeia, por exemplo. A pessoa está presa aqui na Terra. Pegou 50 anos. E vai cumprir os 50 anos. No 10º ano, ela entende. No íntimo dela, ela entendeu perfeitamente todo o erro que ela cometeu. A cadeia dela, talvez ela não seja livre, mas ela está livre de mais punições em outras vidas. Porque ela cresceu como pessoa. Então, o que ele está dizendo aqui também tem um outro sentido, gente. Se eu desencarno e mantenho o meu clima de ódio, de raiva, de deboche, eu estou no inferno mental. Eu tenho um universo infinito para me expandir, para conhecer, para aprender, para viver, para ajudar minha família, meus filhos, meus amigos, para crescer, para saber E eu fico preso a essa coisa da raiva, do ódio, do destempero, do desequilíbrio. Isso é um inferno. Mesmo que a pessoa não esteja sofrendo horrores, como a gente acha que tem que sofrer, mas é um inferno. Um inferno mental. Se eu estou de bem com a vida, se eu estou feliz, se eu estou passando a vida num clima que eu estou sempre na beira do mar, se meu clima interior é tipo, né, na beira do mar, o tempo todo, eu estou de paz comigo, de bem com a vida. Se a pessoa passa a vida toda, ela está lá no mundo espiritual, cheio de raiva, cheio de ódio, não importa se ela está nos umbrais, enterrada na lama, ou sendo perseguida por obsessor, ou só andando pela rua. Ela está no inferno mental. Vocês entendem isso, gente? Porque onde ela está, ela não está bem. A gente, às vezes, confunde isso. Céu e inferno começa dentro de nós. Então, esse caso aí, dele, eu acho que é bem sintomático, porque o Lamennais fala isso aqui. Tiveste disso um exemplo terrível, desse criminoso impenitente, debatendo-se com a justiça divina, a constringi-lo depois da dos homens. Neste caso, o sofrimento fatal que o oprime, ao invés de lhe ser útil, dando-lhe significação, um sentido útil, exacerba a sua rebeldia e dá aso às murmurações, que é o ranger de dentes. Esse tipo de espírito, gente, não vai ranger de dentes, murmurar, reclamar, se exaltar, não resgata.
porque você não está entendendo as causas que levaram. Então, o espírito está se vingando lá no mundo espiritual. O espírito está reclamando justiça. O espírito está querendo vingança, revidando. Ele não está resgatando. Ele está ainda num processo de adiamento do seu processo. Eu estou com baixo risco de diabetes, graças a Deus. Estou com 5,5%. Esse valor de... E aí o que acontece? As pessoas no mundo espiritual ficam presas a essas visões de erro. E podem ficar lá, gente, anos. Isso é muito comum. É muito comum. E José Jorge está conosco aí. Boa tarde, José Jorge. Seja bem-vindo. O espírito pode ficar muito tempo. A gente é que pensa que o espírito ele precisa necessariamente sofrer como se tivesse encarnado, como descreve André Luiz no livro Nosso Lar. Gente, se eu não estou bem, se eu estou revoltado, isso já é um inferno. Basta ver que há locais no mundo espiritual em que as pessoas estão presas àquilo que elas gostam. Por exemplo, quando você lê, eu não estou recomendando o livro, apesar de que eu estou falando do livro. Então, de certa forma, eu estou recomendando. Mas pessoas sensíveis não leiam. Se forem ler, se quiserem, tiver curiosidade de ler, eu recomendo. Parece uma coisa fanática, mas não é. Após ler, façam uma prece, pedindo a Deus para limpar o ambiente, limpar sua mente, que é um livro chamado Sexo Depois da Morte, de Rafael Ranieri. Eu li há mais de 20 anos esse livro. Ele descreve cenas horrorosas, mas muitos daqueles espíritos que são sexólatras, para eles, na cabeça deles que estão ali, aquilo ali é bom. Mas eles não percebem que eles estão deteriorando o perispírito deles, que eles estão só vivendo naquilo ali, anos, às vezes, muitos anos. Mas eles, na cabeça deles, acham que aquilo ali é um paraíso, quando, na verdade, eles estão hipnotizados, auto-obcecados, auto-obsediados pela sexolatria que os domina e deforma seu perispírito. Então, veja o paradoxo. Para eles acham que aquilo ali é muito bom. Mas você passar 1 dia, 2, 5, 10, 50 dias, 100 dias, 1 ano, 5 anos, 10 anos, apenas fazendo sexo e mais nada, isso é uma loucura. Isso é uma loucura. Só que a pessoa acha, como ela é viciada e doente, ela acha que está no paraíso. Você, quando chega, você tem que orar e lastimar. Tem que ter equilíbrio emocional. Meu Deus, essas pessoas aqui, será que elas não estão vendo que elas estão aqui só fazendo isso há anos? Ou só atrás de encarnado para sentir
a energia das drogas há anos, ou grudada em encarnados alcoólatras para sugar a energia do álcool há anos. Não, para aquele espírito, aquilo para ele está muito bom. Só que aquilo ali é um inferno. Entre aspas, inferno no sentido de ser algo menor do que... Você está sendo menos do que ser humano. Você está vivendo... Você perdeu a noção de si em função de coisas do mundo sensorial, que são passageiras. Você está deixando que as coisas que são passageiras te hipnotizem de tal forma que, mesmo após o seu desencarne, você está preso a elas. Então, você não está bem, você está doente. Quando Jesus fala sobre o amor, percebam bem, se eu entro na minha vida num clima de amor, e você chega no seu trabalho e o seu chefe diz para você: você não tem valor nenhum, você não vale nada, você é preguiçoso, acomodado, você é burro. Teu chefe fala isso para você. E você está no clima de amor. Você não se ofende. E se você não se ofende, você não ficou ofendido. Aquilo não vai te magoar, não vai te deprimir, você não vai se sentir o pior das pessoas, você não vai querer se vingar, você não vai querer matar o chefe, você não vai ir no sei lá onde para o chefe morrer, porque você não foi atingido. Tudo que ele falou ficou com ele. É como a formiga que te morde o dedo. Você faz assim e acabou. Aquilo não te abalou psicologicamente. Aquilo não mexeu contigo. Porque você está num clima de amor. Você olha para uma criatura dessa e só lamenta porque ela é assim. Então, Jesus tem razão. Fora do amor, não há salvação. Como eu não tenho você amor... Tá brigado, né? Como eu não tenho amor, eu fico amargurado, eu fico com raiva, eu fico com ódio, eu quero me vingar, eu não quero falar com a pessoa. Eu não tenho amor, eu estou com relação àquela pessoa, às vezes 200 anos, 300 anos, 500 anos, 1000 anos, antipático a ela. Então, eu estou doente. Então, Jesus tem razão. Não sei se vocês estão entendendo essa lógica, né? É a lógica do amor. Quando você fala do amor, é nesse sentido. A reencarnação explica. Ora, se eu estou no amor e esse patrão fala isso comigo, problema dele. Eu vou orar por ele. Ah, ele te deu falta, você não faltou. Você levou o comprovante e ele te deu falta. Você vai nas medidas cabíveis, mas você percebe que a pessoa está te perseguindo. Ela está te perseguindo. Problema dela. Agora, se eu me sentir ofendido, aí eu caio no abismo com ela. Fala aí vocês. Vou ver se alguém comentou alguma coisa aqui. José Jorge. Se alguém comentou. Débora, Wellington. Não, ninguém comentou. Então, esse irmão aí, isso, vamos lá na mensagem, então. Aqui, ó. O infinito moral existe. E miserável e mesquinho são palavras que eles usam, né? Antigamente era mais pesado, né? Hoje em dia a gente não escreveria assim, né? Mas eu vou ler o que está escrito. É quem, a pretexto de continuar as lutas e imposturas abjetas da Terra, não vê mais longe no outro mundo do que neste. Infelizmente,
Se o desencarnado está desencarnado e não consegue entender isso, ele fica preso. Mesmo que ele não esteja sofrendo. Às vezes a gente pensa assim, não, o espírito, ele tem que sofrer. Mas como é que pode? Ele fez isso e não está sofrendo. Gente, o estado mental dele de ódio já é um sofrimento. Muitos espíritos, a gente leu no texto anterior, na semana passada. Vou repetir aqui. Muitos espíritos, foi comentado por Kardec, se mantêm presos ao mal para não terem dor na consciência. Então, a forma deles fugirem de uma dor na consciência é manter-se preso ao mal. É uma estratégia que eles usam. E aí eles perseguem, se vingam lá no mundo espiritual, como a gente vê no livro Libertação. Por isso que eu comentei antes. Muitas vezes, eu comentei e não expliquei. Muitas vezes, o espírito que está sofrendo nos umbrais está numa situação melhor do que esse. Porque ele já está ali e aquele sofrimento ajuda ele a despertar para uma consciência melhor. Aquela culpa que ele traz, aquele remorso, que não é bom, bom não é. Mas, de qualquer forma, dota ele de possibilidade dele avançar por um não quero mais fazer isso, não quero isso mais para mim. Entendo que minha vida é o que aconteceu com o André Luiz, né? Enquanto ele não entendeu que o estilo de vida dele, terra-terra, deixou ele preso à vibração inferior, enquanto ele se defendia, não sei o que aconteceu. Não sei. Muita gente que viu o filme, Nosso Lar, era a época do Orkut, e eu olhava muito, né, o Orkut. Muita gente que viu o filme Nosso Lar, aí, para quem não lembra, compartilhar aí. Muita gente que viu o filme Nosso Lar e não era espírita, ficava perguntando, gente, por que André Luiz sofreu? O que ele fez demais? O que ele fez demais? Porque estão pensando que alguém condenou ele. Está vindo aí um novo filme, né? Nosso Lar 2. Tem gente que pensa o seguinte, que ele foi condenado por alguém a estar assim. E aí você tem que explicar para espíritas e não espíritas que André Luiz não foi condenado a ir para Nosso Lar, para o umbral. Ninguém é condenado a ir para o umbral. Umbral é um estado íntimo. Entendem isso? É meu íntimo. Eu vibro no umbral. E aí, quando eu desencarno, eu não tenho um corpo físico. O corpo físico, ele não permite que você... Ele não muda de vibração. Mas se eu estou numa vibração umbralina, quando eu desencarno, o corpo físico desaparece, eu acordo naquela região. Ninguém me colocou lá. Eu vibro naquela região. Então, não importa a gente querer saber que motivos levaram André Luiz a estar lá. O fato é que ele vibra naquela frequência. Ele que busca o autoconhecimento para saber por quê. Porque enquanto ele defender as ideias erradas e a moral cósmica, ela não tem nada a ver com os nossos hábitos.
Ah, mas naquela época todo mundo fumava, ok? Ah, mas naquela época todo mundo matava, ok? Mas a morocáustica ela não vê assim. Se você mata, você vibra numa certa frequência. Ah, mas tem atenuante. Tem, para a próxima vida. Para a próxima vida tem atenuante. Mas a frequência vibratória que você está, isso não muda. Às vezes as pessoas confundem isso. Ah, tem atenuante porque ele sabia pouco. Ok, para a próxima vida, lá na próxima encarnação dele. Mas a vibração dele, no mundo espiritual, é X. Ninguém vai tirar ele daquela vibração. Ele vai ter que conquistar isso. Porque senão, gente, não existia lei de progresso. Ele vai ter que ir para uma vibração pesada e dizer assim, eu não quero estar aqui. O que preciso fazer para sair dessa vibração? Ah, tá aqui, ó. Ama teu próximo, perdoa teu próximo, serve a teu próximo. Ah, ok. Aí é por isso que a gente está aqui hoje. Não se iludam. Se a gente não tivesse um umbralzinho na vida, a gente não tinha corrido para a doutrina espírita, não. Tá? Muitos de nós. Boa parte. Não posso dizer quem. Eu sei que eu estou nesse caso. Né? Tivemos que passar um spa lá no umbral para ver. Aí a gente acordou. Vocês, eu não sei, não posso falar por vocês, não posso falar com cada um. Mas muitas pessoas que hoje fazem palestra, trabalham no bem, só estão fazendo isso porque tem nítida lembrança de como é ruim não fazer isso. E só tem isso porque foram para essas regiões. Essas regiões é o que o Espírito está dizendo aqui. O Espírito aproveitou a oportunidade para poder o quê? Para poder crescer. Enquanto eu defender o errado, não. Enquanto eu defender o errado, mudar aqui o fundo de onde a gente veio. Aí. Direto do filme Nosso Lar. Aí, olha lá. Quem teve lá, lembra. Quem teve lá, lembra. Já esqueci. A gente esquece, né? É melhor que a gente esqueça. Né? É melhor que a gente esqueça mesmo, porque... Né? Olha outro fundo aqui também. Aí. Esse é bem do filme Nosso Lar, né? Então é isso, gente. Vocês querem comentar alguma coisa? Deixa eu ver se o povo comentou alguma coisa lá embaixo. Não, no YouTube, não. Comentários finais antes da gente terminar? Tira esse fundo aí, bota uma coisa mais bonita. Ficou nervosa, né? Ó, há pedidos. Vamos mudar esse fundo a pedidos. Aí, botar um fundo mais... Aí. Não, acho que não dá para ver. É Jesus puxando a gente, ó, tirando a gente de lá. Ó. Isso é bom. Isso é bom. Bem melhor, né? Então, vamos fazer a nossa prece final, gente. Agradecer a presença de todos aí. Tá bom? Vamos pedir a Jesus, nosso mestre, que nos abençoe durante essa semana que se inicia. Jesus, permitir, Jesus, que a tua paz atinja nossas casas, que a saúde, Jesus, possa se derramar sobre nós. Todos nós precisamos de mais saúde,
Por isso pedimos, Senhor, assim como a mulher hemorroísta tocou as suas vestes, que nós possamos, Jesus, tocar a sua aura divina e sentir, Jesus, a tua vibração sobre nós, nos curando, nos abençoando, limpando nossa aura, limpando nosso perispírito, limpando, Jesus, nossas casas. Ó Mestre de amor, permita, Jesus, que tuas bênçãos encha nosso ser de saúde, de paz e de harmonia. Fica conosco, Jesus, iluminando nossos caminhos, abençoando nossos pensamentos, clarificando nosso ser. Que assim seja. Graças a Deus. Agradecemos aos nossos irmãos do YouTube. Semana que vem estaremos